Boa noite, Fê. Tudo bem com você? Boa noite, Ale. Beleza? Nós estamos aqui no podcast, né, da nossa festa de 30 anos. Eu estou recebendo aqui o Felipe Mascari, que é do Itaú, responsável lá pelo programa, né, de melhoria contínua. Fê, muito obrigado, viu, pela presença. Imagina. É um prazer ter você aqui com a gente. Sempre um prazer estar com vocês. Muito bom, muito bom. Eu queria começar, Fê, perguntando um pouquinho para você falar um pouquinho da sua trajetória, né? Sua trajetória de aprendizado, melhoria contínua, Lean Six Sigma. Como que foi a sua carreira? Como é que você aprendeu tudo isso? Como começou? Cara, eu nasci nesse meio, né? Então eu já comecei na melhoria contínua, desde os primeiros passos, trabalhando com isso, desenvolvendo, com treinamento, consultoria. Comecei no Yellow Belt, fiz o Green, fiz o Black, o Master, rodei um monte de empresa, conheci aí o Brasil inteiro e mais ou menos na época da pandemia, eu fiz essa migração para entrar no Itaú, né? Então eu já entrei no Itaú como Master Black Belt, né? Geralmente, né, esse caminho de começar nas empresas, se especializar, conhecer, eu fiz o caminho inverso, né? Então eu comecei aí consultoria, rodando, aprendi um monte, até que chegou o momento de eu fazer essa migração, entrar no Itaú, conhecer como é que é o programa de melhoria dentro de uma empresa, vivenciar um pouco mais isso. E lá comecei a aprender algumas coisas que eram muito importantes, como é que é estar no dia a dia, como é que é acompanhar o ponta a ponta, como é que é ver o impacto do que você dá num treinamento, numa formação, numa capacitação, numa mentoria, converter em resultado final para o cliente, né? Então, e aí o engraçado é que quando eu entrei no Itaú, eu entrei com o programa nascendo, né? Então, o Kaizen já existia lá há 10 anos. Sim. Mas o programa de formação de belts, que foi para onde eu entrei para fazer isso, que era o que eu queria desenvolver, tinha 1 ano, 2 anos, estava entrando no 2º ano, né? Então, o bacana foi que eu peguei muito dessa evolução, muito desse crescimento no momento que o programa está hoje, as entregas que a gente faz, então um pouco da minha trajetória, né? Legal. E o quanto você teve que se adaptar, porque eu imagino que quando você foi aprendendo, foi rodando as empresas, você não trabalhava só com serviços, você trabalhava com vários tipos de empresas. Como é que foi a adaptação de uma área industrial, de outros tipos de clientes que você lidava nas consultorias? E aí você foi migrando para uma área de serviço, para a área financeira, para a bancária. Como que foi essa migração? Esse movimento ele é sempre muito complexo, né? E a gente, inclusive, hoje eu faço algumas entrevistas, os candidatos que vão acabar entrando no banco, não só das minhas vagas, mas de outras áreas de operação, a gente dá um suporte nessa parte técnica. E um dos pontos que a gente mais conversa com os candidatos é isso, né? Você tem muita gente migrando do cenário de indústria para o cenário de serviços. E o principal grau de complexidade é que muitas vezes na indústria, óbvio, guardar as devidas proporções, a depender do projeto, mas a variável é a máquina, é uma manutenção, é um ajuste, é um conserto, é uma entrega que está fora do prazo. E quando você entra em serviços, muitas vezes as nossas variáveis são pessoas. E pessoas você não consegue fazer modelo matemático para trabalhar. Pessoas, você vai implantar uma solução, você depende dela adotar essa mudança que você está propondo. Então, o cenário passa a ser muito mais complexo nesse aspecto, mas em muitas vezes também você consegue resultados que muitas vezes você não vai conseguir na indústria. Muito mais escaláveis, porque atinge patamares maiores, avança, conecta, junta pontas. Então, um projeto, às vezes, você está permeando por 6, 7, 8 áreas diferentes numa jornada end-to-end. Então é bem bacana porque é muita troca, é muita complexidade. Vai ter área que você tem dado, vai ter área que você não tem dado, você tem que criar esses dados, né? Então acho que a principal cenário aí de dificuldade para quem estiver pensando em fazer esse movimento aí de sair da indústria para ir para o cenário de serviços é saber trabalhar a melhoria contínua numa visão pessoas, mais pessoas do que propriamente variáveis, resultados ou algo que seja mais preto no branco. Legal, legal. E falando, né, nós estamos completando 30 anos aqui, queria saber um pouquinho do que você tem visto, né, da parceria, né, da CETEC com o Itaú. Como tem sido a importância, né, dessa parceria de tantos anos, né, que a gente tem lá desde o projeto do Kaizen, e agora no programa de melhoria que você é o responsável. O quanto isso é legal para nós e para vocês, o quanto tem sido importante para vocês? Quando a CETEC entrou no Itaú, eu ainda não estava. Então entrou bem na época dos Kaizens. Então os Kaizens, o Kaizen em si, uma instituição de 10 anos que já estava lá no Itaú,
que tinha muito espaço, atuava em muitas áreas, só que estava passando por um momento de transformação forte. Porque era um modelo que era feito ainda nos moldes do que os japoneses da Shinjutsu traziam dos Estados Unidos para cá, do Japão para cá, para o Brasil. Então os japoneses vinham, né, eram trazidos com um tradutor para fazer o trabalho aqui do Japão, aqui no Brasil. Uhum. E a parceria ela começou bem numa época dessa quebra, onde os japoneses que atuavam no banco há 7, 8 anos deixaram de atuar. Então, todo esse modelo de paradigma onde basicamente a área ela era uma estrutura que fazia meio gerenciamento da atuação dos japoneses, passou a ser uma área onde a própria área executava os kaizens. Então, cara, como é que você faz essa transformação no modelo onde a própria área executa, a própria área faz o papel consultivo? Como é que você treina essas pessoas e prepara elas? E aí foi aí que começou a parceria da CETEC com o Itaú, remodelando um pouco aí da forma de fazer os kaizens, como fazer isso num modelo mais escalável, porque era muita necessidade. Você tinha andares e andares de salas de kaizen. E aí vem uma pandemia em que você não pode mais fazer o trabalho físico em conjunto. Então já na época tinha uma preparação de como você faz um kaizen sem uma sala física. Né? Então começou a se preparar isso, começou a entender como é que funcionaria esse modelo. E aí quando veio a pandemia, a área já estava minimamente estruturada para rodar esse novo modelo. Enfim, aí o Kaizen ele foi massificando, só que não importa o tamanho da área que você tem, principalmente numa empresa do tamanho do Itaú, que você tem 90 mil funcionários, você nunca vai ter estrutura o suficiente para resolver todos os problemas que o banco vai te demandar. É impossível. Uhum. Então, nesse trabalho, além, obviamente, da estruturação, da formatação do modelo de Kaizen, da atuação no modelo consultivo, tem também uma preparação de como é que você escalabiliza. Como é que você faz para a melhoria contínua estar em todas as áreas do banco numa estrutura de 90 mil pessoas? Uhum. Né? Então, a formação ajuda muito nisso, né? E aí começou os primeiros passos do programa de belts, estruturação, como é que funciona, por onde a gente vai começar, formou os primeiros yellow belts. E aí a CETEC nessa parceria é fundamental, porque o nosso modelo foi crescendo e cada vez mais a gente tinha pedidos cada vez mais inusitados e cada vez mais diferentes. Então é um treinamento para treinar multiplicadores, é um treinamento para letramento de acessibilidade, é um treinamento de formação de black belts. Agora a gente vai formar green interno, agora a gente vai formar green externo. Então tem uma questão aí até da banco entendendo como é que vai funcionar essa sistemática dentro do banco, tem uma flexibilidade muito rápida para a gente se adequar ao novo modelo, nova estratégia e um crescimento muito rápido, né? Uma estratégia que muda às vezes muito rápido de um ano para o outro. Então acho que essa parceria foi fundamental para a gente chegar hoje no estágio que a gente está, formando aí 500 green belts no ano, formando mais de 2.000 belts no ano. Então é um pouco do crescimento que a gente está buscando fazer. Legal. Falando de escalabilidade, né, que a gente busca isso, que os maiores programas hoje buscam a escalabilidade e a continuidade de resultado pelos belts, né? Não só formar uma vez, executar um projeto, mas também continuar dando resultados, né, nas suas áreas, sendo multiplicadores. Queria que você falasse um pouquinho da escalabilidade focada nessa estratégia de multiplicadores, como prepará-los. Como que está sendo essa estratégia hoje no Itaú? A primeira tentativa que a gente teve foi lá no final de 2021, pouco depois que eu entrei, em que a gente, como piloto mesmo, a gente falou, cara, e se, aquele negócio do e se, aquelas ideias meio loucas, vai que vira, né? O insight, né? E se o aluno que a gente formou desse mentoria para os nossos belts formandos? Se eu pegasse um green belt da hora aqui, um bom green belt que a gente formou aqui dentro do banco, e botasse esse cara para fazer a consultoria dos whites. E aí fizemos o primeiro teste. 3 multiplicadores, formando aí 6 alunos, 8 alunos, 9 alunos, né? E aí começou. Fizemos o primeiro teste e deu certo. Legal, vamos aumentar. Então se agora ao invés de 3 multiplicadores, a gente faz com 10, com 20, com 15. E hoje a gente tem 300 multiplicadores rodando, e não só em Lean Six Sigma, mas como mais diversos assuntos, como gestão de projetos, como gestão de qualidade, como PCP. Então, assim, a gente apostou nisso, em que a nossa própria qualidade de formação, criando, obviamente, pessoas que conhecem do ecossistema do banco,
conseguissem rotacionar isso em Yellow Belt, em White Belt, em Green Belt. Os nossos Green Belts parrudos que já multiplicavam, a gente já conhecia um pouco do trabalho deles. Pô, como esse cara ensina? Como ele tutora? Qual é a qualidade desse aluno que ele está formando? Reconhecendo o cara com uma formação de Black Belt para no futuro esse Black Belt que eu estou formando multiplicar nos meus Green Belts. Então, a gente tinha aqui uma estrutura, obviamente, que quando eu entrei, era a gente que dava os treinamentos, a gente dava as mentorias e eu pegava 20 projetos para fazer numa semana, com flexibilidade, obviamente, combinando com os alunos qual o melhor momento, qual o melhor meio, como a gente segue nos melhores caminhos, conhecendo um pouco melhor dos programas do banco. E hoje eu tenho uma estrutura onde os meus colaboradores, eles dão os treinamentos, os colaboradores que respondem para mim, né? Dão os treinamentos e fazem, obviamente, a gestão dessa cadeia de multiplicadores. Então, hoje, facilmente, numa turma de Green Belt, a gente vai conseguir formar 100 pessoas. 150 pessoas, com grupos aí de 3, 4 pessoas, a gente está falando aí de 30, 40 projetos, né? Dessa forma em que a gente faz essa escalabilização, porque a gente começa a ter um pool de Black Belts muito confiável, que consegue fazer essa retroalimentação e a gente consegue fazer a nossa pirâmide primeiro assentar e crescer num modelo escalável. Então acho que é um pouco dos desafios que a gente está fazendo. E óbvio, o que a gente aprendeu nisso tudo? Porque a gente foi permeando por vários modelos, né? Então a gente começou mais menorzinho, fomos aumentando, expandindo para outras trilhas no Excel. E em pouco tempo a gente percebeu que, cara, não dá. Esse é o ponto principal. Acho que para a gente fazer um programa escalável do tamanho que Itaú precisa, na demanda que a gente recebe, ainda a gente formando um monte de gente, ainda tem muita gente que a gente acaba represando porque a gente não consegue atender. A gente entendeu que não dava para fazer um programa escalável só utilizando o Excel. E a gente teve que se preparar e estruturar para isso. Então, workflow em Salesforce, acompanhamento em Power Apps, toda uma estruturação aqui de gestão onde realmente você tem os processos bem determinados para garantir que você, primeiro, estabeleça um padrão de qualidade, um padrão de governança e acompanhamento, e, obviamente, que você gere os faróis para saber quando tem um problema, onde atuar. Certo, porque esses multiplicadores, por exemplo, que a gente está formando, é óbvio, não vai ser todo multiplicador que vai vir pronto, perfeito. Então tem muito ajuste que você vai precisar tratar, você vai precisar direcionar, você vai precisar, obviamente, para direcionar, você vai ter que identificar a falha. Sim. E fazer esse tratamento de forma tempestiva. Você vai precisar ter pessoas acompanhando de perto. Então a gente buscou muito nesses anos essa preparação no modelo escalável para garantir que a gente conseguisse sustentar a demanda que a gente recebe. E a gente sabe ainda que está longe do ideal, mas já caminhou bastante e, obviamente, tem muita coisa, principalmente com as iniciativas de digitalização, que tem ajudado muita gente a crescer cada vez mais nesse sentido. Escalabilidade, a gente tem falado nos congressos, né? A transformação digital nos programas é inevitável para que você possa escalar, né? E falando de escalada, né? A gente queria saber um pouquinho os outros tipos de treinamento que estão pintando, né? Porque a gente tem algumas iniciativas. Você falou, a gente tem, além de formar eles como multiplicadores, tem gestão de projetos, né? Que a gente fez uma formação de imersão. A gente está pintando agora os letramentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, lá no banco, a gente está numa estrutura, obviamente, vertical dentro de operações, né? E a gente tem muita interface com o RH, que é o nosso principal cliente, a área de pessoas. E a gente está encontrando na capacitação não só um mundo de Lean Six Sigma, de formação de belt. Então a gente olha a atuação do colaborador numa visão completa, dentro daquilo que tudo que nós podemos contribuir na formação desse colaborador, visando a atuação dele no dia a dia, na aplicação da operação. E as carreiras, né, Fê? Fala um pouquinho sobre as carreiras, porque as formações são carreiras. Exatamente. Então a gente está trabalhando, a gente evoluiu a nossa capacitação não para ser só um programa de formação de belts, mas como se a gente fosse realmente uma faculdade corporativa. E assim como toda faculdade, a gente tem as graduações. Então, numa faculdade, quando você vai fazer as suas graduações, você faz engenharia, você faz administração, você faz direito. A gente tentou encontrar quais eram as carreiras no banco, quais eram as graduações no banco. Então eu tenho, por exemplo, um engenheiro de processos, eu tenho, por exemplo, um analista de dados, eu tenho, por exemplo, um engenheiro focado em no-low-code, eu tenho agora uma frente entrando voltada a produtos digitais. Então você tem aqui nas comunidades os PMs, os PAs atuando. E na nossa faculdade, a gente tentou montar as nossas formações, as nossas graduações, com as matérias e grados que fizessem sentido. Então, por exemplo, o engenheiro de processo, a gente faz muito uma complementação, não só numa visão Lean Six Sigma, mas uma visão de gestão de projetos, numa visão de gestão de qualidade, numa visão de filosofia Lean como um todo, numa visão de conhecimentos básicos de no-low-code que podem ser importantes. Então,
beleza, eu talvez não seja o cara que programa em no-code para fazer uma solução mais rápida que atenda, que não necessariamente eu preciso entrar numa fila de TI. Mas eu sei quais são os conceitos, quais são os fundamentos. Dá para fazer um requisito melhor, né? Fazer uma identificação e eu sei quem que eu preciso procurar para fazer esse trabalho para a gente. Sim. Né? Então, a gente tentou complementar a formação desse engenheiro para que ele fosse o mais flexível, mais versátil possível e dentro do desafio dele de comunidade, ele fosse o mais completo possível para direcionar quais seriam potenciais soluções e quais seriam os ótimos diagnósticos para a gente fazer essas conversões. E aí, óbvio, dentro do mundo da comunidade, as retros, as plannings, eles vão trazendo aí as oportunidades, as soluções, debatendo quais são os melhores caminhos e priorizando os backlogs para a gente conseguir implantar essas melhorias, essas soluções, né? Não é fácil, principalmente nessa era de bancos digitais, você fazer uma migração numa instituição do tamanho do Itaú. Né? Então é aquela ideia de você ter que mudar o cruzeiro de rota versus você mudar o direcionamento de um barquinho. Mas o Itaú ele vem dentro das possibilidades, surfando essa onda da melhor forma. Né? Então, de alguma forma, conseguindo bater com os bancos digitais, porque está conseguindo se reinventar, está conseguindo trazer novas soluções e está conseguindo, sempre na medida do possível, reduzir o custo de servir. Então, qual é o nosso custo operacional? Servir na dose certa, ter menos retrabalho. E é muito por conta desse trabalho das carreiras especializadas que a gente vem fazendo, direcionando os olhos certos para os momentos certos. Aí você comentou, né? Um outro ponto importante dentro da nossa formação de multiplicadores, não só preparar eles no técnico, mas também preparar eles no soft de como dar uma mentoria, qual é o melhor caminho, como eu utilizo perguntas poderosas para que a gente consiga fazer esses alunos pensarem no final do dia, o que a gente quer entregar para eles é o senso crítico. Sim. As ferramentas elas vão ser o meio para isso, mas o mentor precisa saber questionar e criar esse senso crítico. Então é muito do que a gente busca nessas formações para desenvolver esse soft, esse elemento mais consultivo. E também, de uma forma complementar, garantir que todo colaborador, independente do cenário dele, consiga contribuir de alguma forma. O banco também, um outro ponto que tem fortalecido muito essa navegabilidade do banco dentro dos desafios que a gente vem propondo, é toda a estrutura de diversidade que o banco prega. Então a gente tem uma cultura muito forte, um pilar da cultura nosso que é sustentado é essa questão de diversidade. E aí entra a questão de acessibilidade. Então, para eu ter ideias diferentes, eu preciso ter pessoas que sintam a dor na pele, que tenham empatia com os clientes que vão, de alguma forma, usufruir das nossas soluções. E a gente está vendo cada vez mais que nesse meio ter diversificação de diversas formas, seja de raça, seja de gênero, seja de etários, seja de acessibilidade, é muito importante. E a gente percebeu que nas nossas capacitações, e até vendo bastante aí do que está rolando no mercado, acessibilidade é um tema que ainda é muito difícil de ser explorado. Porque é muita necessidade, é muita coisa que você precisa estar com as pessoas próximas. São coisas que a gente não entende, que a gente não conhece. Então a gente teve que se preparar também para despir aquilo que a gente acha que a pessoa precisa e... perguntar, né? Exato, tá próximo da pessoa e perguntar do que ela realmente precisa. Então estamos fazendo pilotos, estamos nos conectando com essas pessoas que têm as necessidades, que precisam das atuações em acessibilidade, que precisam de coisas que a gente não comumente oferece, intérprete de Libras, às vezes uma transcrição de um material preparado com um pouco mais de carinho, mandado com antecedência. Às vezes é muita questão assim de ir perguntando realmente, às vezes só no próprio treinamento, pô, tá tudo bem, estão conseguindo entender, preciso falar um pouco mais rápido, preciso falar um pouco mais devagar, estamos conseguindo entregar aquilo que vocês esperam, né? E aí esses treinamentos até que a CETEC ajuda super a gente nessa ideia do inusitado, né? E se a gente fizesse um treinamento de letramento para os multiplicadores se conectarem com as pessoas que precisam de acessibilidade, né? Então, vem ajudando muito porque a gente está vendo aí nesses pilotos, nesses acompanhamentos, que a gente está conseguindo entregar um negócio diferente, né? Sim. A gente está recebendo esses feedbacks, está sendo muito positivo, a gente está conseguindo entrar na dose que as pessoas precisam para se sentirem mais imersas, conectadas e fazerem um pouco desse trabalho de transformação que cada vez mais a gente precisa dentro do nosso dia a dia, das nossas necessidades, das rotinas do banco. Inserir pessoas que sentem dores que a gente não sente e vão ter voz de fala sobre isso. Que legal. Para a gente ir encerrando o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a CETEC, né, desses 30 anos. O que você poderia falar desses 30 anos? Que você participou um pouquinho, né? Agora você está num outro voo com tanta competência, com tanta habilidade. Eu queria que você deixasse livre para você deixar uma mensagem aí.
Cara, acho que a mensagem principal é parabenizar. Acho que poucas empresas ficam esse tempo todo no mercado. A gente vê empresas nascendo e morrendo muito rápido, principalmente no mundo dinâmico que a gente tem, que cada vez as coisas acontecem mais rápido, a gente precisa se adaptar mais rápido, a gente precisa se preparar mais e estar mais preparado. E eu acho que o papel que a CETEC faz, principalmente na sociedade, ele é fundamental. De, primeiro, até por ser uma empresa sólida e estar vivendo esses 30 anos e ter todo o potencial para viver mais 30 e mais 30 e mais 30, fazer esse trabalho também de preparar as pessoas para enfrentarem esses desafios. Né? Acho que o ensino, a capacitação, o autodesenvolvimento, ele é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para transformar, né? E transformar não só os processos, mas transformar a comunidade, transformar a vida das pessoas, fazer com que elas cheguem mais longe, fazer com que elas possam, por elas mesmas, entregar mais. Então é um trabalho muito nobre, que vem sendo desempenhado nesses últimos 30 anos, vem entregando muito, vem agregando, vem mudando a vida de muitas pessoas. E eu acho que é parabenizar por tudo que já foi feito e só desejar que seja feito cada vez mais, que transforme cada vez mais a vida das pessoas, que entregue cada vez mais e que colham cada vez mais esses resultados porque merecem muito e a parceria que a gente tem certeza de que muito do que a gente construiu e entregou é por conta desse olhar carinhoso, essa empatia e essa sede de desenvolver, preparar e realmente, genuinamente, querer fazer com que as pessoas cheguem mais longe. Então, putz, super parabéns e estamos aí sempre junto para construir cada vez mais acho que um Brasil melhor. É isso mesmo. Fê, eu quero te agradecer. Obrigado, Ale. Pela presença, pelo carinho aí que você tem. A gente tem um carinho especial por você e também pelo Itaú. E que vocês são fundamentais para a CETEC, você sabe disso, né? Sempre te falo isso. E te agradecer pela presença, né? Nobre. E tamo junto. Imagina. Obrigado a gente pelo convite e contem com a gente sempre. Valeu. Valeu.